Aleluia, glória a Deus. Saúdo a igreja com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Eita, glória. Irmãos, por gentileza, é bom estar aqui, mas eu vou pedir você já, para aproveitar o tempo, né? Para abrir tua Bíblia, lá na passagem que foi dada para o pastor Moisés, esse ano agora. Onde que está, irmãos? Vamos ver se você está. Então, Efésios, no capítulo 6, a epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 6, vamos ler o versículo 18, 19 e 20? Para não ficar logo no 19 assim, senão a gente parece que está faltando um pedacinho aí, né? 18, 19 e 20. E para você, que é durante a semana, eu sei que você saiu cedo igual a mim, pegou Japeri, lotado, aí que a hora já está mais cansado. Então, para ninguém dormir, eu vou ler o 18, você lê o 19, aí vamos ler junto o 20. Eu peço a você que interaja comigo essa noite. E eu digo para você, eu sempre digo isso, o pregador foi pregar, pastor, no local, e ele viu alguém dormindo, né, o pessoal dormindo, e aí, quando ele foi para casa, ele foi assim, poxa, todo o pessoal ficou dormindo e tal, e ele botou lá para escutar, né, o CD, o DVD, não sei como é que era, e ele naquela hora ali já cochilou. Ele falou, rapaz, está perdoado. Então, irmãos, eu falei, eu quero aproveitar que 10 minutos vocês vão me dar, e vão prestar atenção, depois eu sei que começa já. Então, abra a tua Bíblia aí, abriu? Quem abriu, fala assim, amém. Tá, já agradeço primeiramente a Deus, ao pastor Moisés, os demais irmãos que aqui estão, o pastor Domir, né, evangelista Antônio, e toda a igreja que está como ouvinte essa noite. Irmão, Apocalipse 1:3 vai dizer, bem-aventurado aquele que lê e aquele que escuta a palavra dessa profecia. E guarda tudo que está escrito, porque o tempo está próximo. Irmão, somente é quem está aqui dentro que sabe que esse tempo está próximo. Aqueles que estão fora não sabem, nós temos que anunciar. Leamos, então, a palavra de Deus. Assim diz a poderosa palavra de Deus, a epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 18. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Versículo 19. Junto, 1, 2, 3. Pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Irmãos, pode se assentar dando glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus. Irmãos, eu sou um pouco barulhento, e quando, aleluia, eu contei para vocês, quando cheguei na África, lá em Gabo, onde é 90% já muçulmano, falaram logo para mim, não pode dar glória a Deus, não pode gritar, né? O dia que eu encontrar o pastor Moisés na rua, o pastor Moisés agora já conhecendo ele pessoalmente, né? Ele e a irmã Ana, com certeza, se eu ver ele do outro lado da rua, eu vou falar, glória a Deus, aleluia, varão! E pastor Moisés, não sei como é que ele é, vai responder, ele vai falar, rapaz, amém e tal, né? Aí, mãe, não sei como é que ele quer. Mas eu falei, irmãos, chegamos assim, a gente vai para outro local, não pode gritar, não pode falar, então aqui nós temos que aproveitar mesmo, né? Aleluia, Deus poderoso. Eu ia perguntar para o pastor, poxa, pode gritar, mas depois eu vi ali um varão aqui fora, atrás já gritando, glória a Deus. A outra também eu falei, então pode gritar à vontade. Né? Que cada igreja tem o seu modo de trabalhar, não tem modo errado. Nós viemos para louvar a Deus, viemos falar da palavra de Deus, então não tem como dar errado. Errado é Satanás, né? Agora aqui, Santo Deus tirou, só que tudo tem ordem. E nós seguimos a ordem no qual Deus põe no coração do pastor da igreja. Irmãos, eu não sei quando começou esse trabalho de oração no mês de janeiro dessa igreja. Não sei se já tem muito tempo, não sei. Jesus amado, é um bom tempo. Irmãos, mas começamos bem, né? Aí fora estão falando de pé direito, pé esquerdo, deu um problema danado no final do ano, o pessoal falando disso. Uns cortaram a Havaiana, outro botou Ipanema no pé. Mas daqui da igreja nós não falamos de pé direito, pé esquerdo, nós falamos de quê? Começar orando. E aí é a chave da vitória. Irmão, foi dito aqui que a oração é a chave, mas eu digo, Cristo é a porta, e a chave no qual você passa por essa porta é a oração. Ei, Deus poderoso, aleluia. Antes de começar, Santo Deus poderoso, eu sei que o pastor Moisés, ele gosta de estudar, ele gosta de falar da palavra, então vou pegar um pedacinho só de tempo para poder falar sobre essa cidade que está, a cidade de Efésios, do povo, Éfeso, que é a cidade de Efésios, e Paulo, quando escreveu, Paulo estava preso, Paulo ficou mais ou menos 2 anos em Roma, preso dentro de uma casa,
Hoje nós temos escutado muitas pessoas aí que estão presas dentro de casa, que não podem sair, botam a tornozeleira no pé. Paulo não tinha tornozeleira no pé, mas tinha algo que prendia o pé dele, mas ele ficava dentro de casa. E 2 anos ali preso, Paulo escreveu para Filemão, Paulo escreveu para os Colossenses, e Paulo escreveu agora para os Efésios. E Paulo agora, quando escreve, ele escreve para um povo no qual a cidade ficava no vale, a cidade tinha valor e tinha assim uma expressão naquele tempo. Lá tinha um templo que é a 7ª maravilha do mundo antigo, maravilha para eles, igual hoje aí, eu vi hoje na televisão de manhã, o pessoal falando, aí o sambódromo, né, uma maravilha. Eu falei, meu Deus do céu, que maravilha é essa, rapaz? Que maravilha é essa? Não é maravilha isso, ali é algo ruim, mas aqui também tinha um sambódromo. Vocês vão ver por quê. Ali no templo de Diana, ou Artemis, que eles chamavam, aquele templo tinha ali, né, as prostitutas, os prostitutos culturais, aquele templo tinha sacrifício, aquele templo tinha jogos, aquele templo tinha ali Santo Deus Poderoso, artesanato. E você vai ali para a cidade, naquele sambódromo, tu vai ver tudo isso. Eu falei, parece que eu estou voltando no tempo, meu irmão Domi, parece que eu estou voltando no tempo. E o povo que estava aqui, hoje está aí louvando esse negócio todo, aqui também tinha, a cidade enchia. A cidade tinha um cofre ali dentro, ali no templo de Diana, no qual os reis, né, os cidadãos guardavam dinheiro, e ali também tinha um asilo para aqueles que eram religiosos, né, que alguém perseguia, ele podia ficar dentro daquele templo. Irmão Santo Deus Poderoso, e essa é a cidade no qual Paulo escreve. Paulo escreve ali uma carta até de reconciliação, né, juntando com o povo judeu, e aqueles que aceitavam, recebiam Jesus como Salvador, e os gentios também, eles ainda haviam aquela separação, o judeu fazendo a separação, acepção, e Paulo agora falando que não tem acepção de pessoas. E quando começa assim em Efésios, no capítulo 6, ele vai falar para a família, se você vê lá no comecinho, ele fala, pai, não irriteis os vossos filhos, filhos, honra teu pai e tua mãe, para que o teu tempo perdure na terra. E agora ele fala assim do patrão e fala do empregado. Fala, patrão, o empregado, serve a ele como você serve a Deus. Eu tive uma certa feita, alguém que eu trabalhava com ele, dentro do quartel, Domi, ali um capitão, que eu era muito queimado ele. Não tinha lugar para botar naquele lugar que eu servia, que é o local que controla todo mundo. Ele falou, bota ele no lugar que controla, que ele está controlado. Mas só que eu fui trabalhar com ele. E sendo supervisor dele, gente, ali era difícil demais. E ele chamava assim, ele sabia que eu me converti, e ele chamava ele... Ô, amigo, vem cá que eu quero falar contigo. Eu falei, então, pode falar. Aí ele, ô, amigo, eu quero fazer assim, assado, né? Falava aquela besteira, aquele negócio todo dele. E eu falei, senhor, e aí, como é que você me serve? Tu me serve assim com raiva, com tal? Eu falei, olha, eu não posso servir o senhor com raiva. A Bíblia vai dizer o quê? A Bíblia fala para a gente tratar o Senhor como se fosse tratando a Deus. E eu trato Deus mal? Como é que eu vou fazer? Aí ele, aí, tá vendo? Aí eu falei, mas a Bíblia também vai dizer que o mesmo Deus que está sobre o Senhor, ele está sobre o servo. Então o Senhor tem que me tratar muito bem, todo mundo que está aqui dentro. E será que essa é a nossa conduta que nós estamos tendo? Eu e o Senhor? Aí ele, pode ir embora. Irmão Santo Deus Poderoso, é bom quando você abre da palavra e você pode falar da palavra de Deus. Irmãos, e aí, Santo Deus Poderoso, sem mais delonga, eu quero já entrar nessa palavra. Paulo agora preso, Paulo agora escreve para o povo de Efésios, e Paulo logo no começo ele vai falar assim, algo que é o primeiro aprendizado que eu peguei aqui nessa palavra, Santo Deus Poderoso. Queria eu falar logo da oração, mas como falo da armadura, eu quero começar falando contigo sobre essa armadura. Eu vejo que a igreja tem jovem, né, tem criança, e a igreja também tem aqueles mais velhos um pouquinho. Talvez eu seja mais velho do que o mais velho que tem aqui na igreja, pastor. O Espírito Santo de Deus renova. E preto, quando pinta, 3 vezes 30. Né? Quando tu achar que eu estou velho, eu já estou muito velho. Então, você não sabe qual é a minha idade. Mas eu digo assim para você, muitas vezes a gente esquece dessa armadura. E a gente vai para a oração. Mas nós iniciamos aqui com a armadura. E Paulo já inicia assim, logo no versículo 10. Ele vai dizer assim, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu... Eu vou ler se estava lá em cima escrito, não está escrito. Na força do seu poder. Irmão, vai acompanhando comigo. Se eu sair da palavra, vocês falam assim, vou fazer agora igual aqueles crentes lá de Bereia. Saiu da palavra. Não, eu tenho que pregar a palavra. Santo Deus Poderoso. E depois, no final, quando terminar, ninguém pode falar que foi ruim, não, porque eu falei da palavra. Né, pastor? Se eu sair, o pastor falar, agora saiu ruim. Irmão Santo Deus Poderoso. E já aprendi algo logo no começo. Paulo está falando que não é a força do meu braço, não é a força do teu braço. Não adianta eu entrar na academia para fazer capoeira, fazer taekwondo, fazer jiu-jitsu. Não adianta fazer nada disso. Não adianta eu entrar na internet e falar, pastor, agora eu vou ser pastor porque eu vou fazer aquele curso que está na internet. Eu vou ser diácono, vou fazer... Não é assim agora, pastor? Agora o pessoal faz curso pela internet. Não adianta eu ter o meu certificado e botar na parede. Não adianta, Dalmi, botar um anel no dedo e falar, agora eu sou doutor. O diabo não tem medo disso.
Reachalas. Irmão, Santo Deus poderoso, e Paulo fala agora, Santo Deus lá no começo, fortaleceis na força do poder de Deus. E aí, Santo Deus poderoso, quando você vê lá, em 2 Coríntios capítulo 10, no versículo 4 vai dizer assim, porque as armas usadas por nossa milícia não são carnais. As armas não são carnais, mas sim poderosas no Senhor para destruir fortalezas. Irmãos, então aquele que é mais fraco aqui dentro, ele é mais forte do que aquele que está lá fora, pastor Moisés. O senhor com esse cabelo branco do senhor, não sei qual é a idade do senhor, mas eu falo assim, pastor Moisés, eu tenho que receber uma grande bolada de dinheiro. Aí o senhor fala assim, ei, o que eu tenho com isso? Você vai me dar alguma coisa? Eu falo, pastor, pode até ser, mas eu quero que o senhor seja meu segurança. Aí o senhor fala assim, pô, por quê? Porque o senhor põe o joelho no chão e a boca no pó. Ah, Jesus amado. Eu não quero ninguém que lute Kung Fu. Eu não quero faixa preta. Eu não quero ninguém, Santo Deus poderoso, que tenha muito entendimento mundano. Eu quero aquele que ora. Não tem como dar errado. Não tem como dar errado, certo, pastor Moisés? Como é que vai dar errado? Se você tem um servo de Deus do teu lado, irmão Santo Deus poderoso. E aí Paulo fala muita coisa, mas aqui ele já inicia falando assim já, e para poder ganhar tempo, então vou pegar logo o versículo 11 e o 12, e entrando já no 13, no versículo 11 e 12, irmãos, olha que eu fiz um livro, hein, para poder falar, mas não vou falar desse livro não. Santo Deus poderoso, só para poder me guiar, gente, Santo Deus, e prezar a igreja. Irmão, eu estava aqui sentado, eu não posso deixar de falar, né, a gente passa por muita igreja, e tem algumas igrejas que a gente se identifica com ela. Né? Essa igreja, a gente sente, eu falei, meu Deus, que eu posso sentir gelar o bom perfume na igreja, que eu posso sentir aquele negócio, sabe quando você, muitas vezes você chega no local e você fala assim, às vezes no trabalho eu sinto isso, eu falo, estou sentindo a presença de Deus, e aqui, pastor, santa demagogia, sem nada disso, se falasse, o senhor ia falar assim, como é que ele está falando isso? Não, eu sei que você também sente, ou às vezes, muitas vezes você já é da casa, já, e você fala assim, estou passando algo por mim que eu não estou percebendo, mas quem vem de fora, percebe o bom perfume, percebe que Cristo está aqui. Se eu viesse hoje só para louvar, pastor, eu já saí daqui feliz. Eu estou muito feliz. Santo Deus poderoso. E aí Paulo vai falar assim, ó, no versículo 11. Revestíveis de toda a armadura de Deus. Santo Deus poderoso. Irmãos, toda, é tudo mesmo. Não adianta botar, eu falo assim, pô, vem para a igreja. Aí bota só uma meia no pé, o pastor vai falar, cadê o resto da roupa? Todo é completo. Então não adianta botar só escudo. Tem que ter escudo, tem que ter espada, tem que ter mais o quê? Mais o quê? Mais o quê? Irmãos, isso aí o cristão tem que saber de cor já, porque quando a gente fala com o pai, a gente tem que falar com ele, pai, eu quero espada, pai, eu quero escudo, pai, eu quero sandália da evangelização, pai, eu quero coraça, pai, eu preciso, eu quero. Ei, Jesus Santo, Deus poderoso, glória a Deus, aleluia, Deus Santo, Deus. Aleluia, Deus, e aprendemos já. Irmãos, revestir, irmão Santo Tesouro, é você envelopar, é você botar por fora. Eu estou revestido com essa roupa. E quando a gente fala revestir, ele está falando assim, revestir com toda a armadura de Deus. É por fora que ele está falando assim. Mas sabe por causa de quê? Paulo já começa falando assim já, revestível com toda a armadura contra a cilada de Satanás. Cilada é armadilha, e Satanás ele é muito assim perspicaz, ele é muito audacioso. Irmão, como parece que está tudo muito bem, eu já vi crente falar assim, ó, quando parece que está muito bem, eu fico preocupado. Eu falo, não fique preocupado, não é Deus na tua vida, mas continua orando, continua vigiando, continua falando com Ele. Ah, Jesus orou contra as astutas ciladas do diabo. E no versículo 12 ele vai falar assim, porque a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas contra o principado, potestade, contra os príncipes, Santo Deus poderoso, deste século, das trevas desse século, e contra as hostes espirituais. Aleluia, Deus poderoso, nos lugares celestiais. Aqui, se for falar, aqui, Paulo aqui, ele dividiu várias classes assim de demônio. Ele botou aquele que é chefe, aquele que é subalterno, aquele que está trabalhando. Mas não vamos nem entrar aí para poder a gente ganhar tempo, para poder partir. Já, Santo Deus poderoso, eu quero entrar em oração. Irmão Santo Deus poderoso. E aí ele fala agora que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue. E eu quero que você entenda algo essa noite. Nós já estamos em guerra, já estamos no meio do combate. Irmão Santo Deus poderoso, quando Paulo está falando aqui, muitas vezes a gente quando lê aqui, a pessoa pensa assim, não, Paulo está fazendo aqui uma comparação não tem como comparar a guerra no mundo do humano, onde nós estamos aqui, nós usamos espada, usamos aí uma faca, usamos um bocado de coisa, mas no mundo espiritual, Paulo está fazendo somente um paralelo para você entender que no mundo espiritual, Deus tem um escudo para você, Deus tem uma espada que Ele já te deu, Deus tem uma sandália que Ele já botou nos teus pés, Deus tem uma couraça que você pode e deve usar.
Eita, Deus Santo, Deus poderoso, aleluia, Jesus Santo Deus, irmão Santo Deus, eu quero dizer algo para você, você é Santo Deus poderoso nessa luta, nós não estamos falando de armamento humano, porque a luta não é contra o humano, a luta é contra Santo Deus poderoso, um agente invisível do adversário, é contra Satanás, essa luta é contra aquele que é espírito, aquele que é Santo Deus poderoso, não tem nada a ver com esse mundo, não adianta a gente usar as armas humanas, muitas vezes não querem mais pregar, eles não querem mais levar a palavra lá para fora, fala assim, já está perdido mesmo, vai ficar assim. Eu falo, irmãos, é porque você está olhando com a visão material, está olhando para o homem. Você tem que olhar aquilo que está agarrado nele, o que está atrás dele, o que está ali fazendo com que ele faça desse jeito. Aí você vai tomar coragem de novo e fala, vou lá, então eu vou repreender esse demônio. Santo Deus poderoso. Irmão, Santo Deus. E aí, Santo Deus, a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, é contra a principado e potestade, é contra Santo Deus poderoso maligno. Irmão, Santo Deus poderoso, por isso não podemos usar o armamento, que eu posso até falar assim para você, vou trazer uma 9mm para você, aqui é uma pistola, vou trazer uma 762, vou trazer muita coisa. Aí você vai olhar assim, pastor Moisés, e vai falar, pastor, e vai servir para que isso? A nossa luta não é contra a carne nem o sangue? Vai servir para quê? Irmãos, então o maior armamento tem nas tuas mãos aí, Santo Deus poderoso, que é a Bíblia Sagrada. O maior armamento você tem, que é a Bíblia Sagrada. Eita, glória a Jesus, amado, Santo Deus. E Paulo vai continuar agora no versículo 13. Paulo fala assim, portanto, tomai toda a armadura. Se antes ele mandou revestir, ele está falando agora, toma a armadura. Irmãos, revestimento você pode, mas de repente você tira ele. Mas quando você toma posse, não, aquilo fica contigo para sempre. Se você não tem uma armadura, eu queria que todo mundo já tem. Mas se você não tem, isso não tinha nesse um mês inteiro orando, pastor. Eles já estão com a armadura já. Eu já falei, já tem que estar com a armadura. Esse mês todo você já tem essa armadura já. Então você começa a usar essa armadura e vai para o combate. Irmão, eu confesso que quando eu comecei na igreja, e a gente fica maravilhado, a gente vê muitas coisas, a gente fica feliz, eu falei, estou no lugar mais puro do mundo, né? E aí depois você começa a ver, pastor, o que acontece com os problemas, né? Com as coisas vai tendo assim, é ser humano, né? Nós estamos lidando, né? Não é cidadão do céu, mas não está no céu ainda. Então tem uma coisinha ou outra que vai acontecendo. E aí eu falei, poxa, rapaz, a coisa também não é tão assim, mas Deus, ele vai dando graça, e você vai fazendo o seguinte, você vai, a mudança que tem que ter sou eu. E você vai mudando, não é isso? Vai mudando. Fala assim, não é eles que estão errados, sou eu. O inimigo, ele entra em tudo que é lugar. O inimigo quer fazer arruaça. Mas eu quero dizer assim para vocês, uma vez saí, Dalmir, e eu fui para a rua fazer evangelismo, e logo no começo, né? Aí o irmão me chama, eu vou fazer evangelismo, vai um folheto para um, cara, não quero não. Aí o outro, também não quero não. Aquela cara de sargentão, assim, né? Fechou o rosto para mim. E aí eu cheguei em casa à noite, eu falei assim, mas eu não vou mais evangelizar, não. Para mim não é não, cada um tem sua ofício, e esse não é para mim. Rapaz, naquele dia eu sonhei. Sabe o quê? Pastor, esse sonho eu lembro até hoje. Dalmir, um asfalto novinho, Dalmir. Novinho mesmo. E no meio, a pintura assim, né? Dividindo a rua, como fosse mão dupla. E aí eu vi um velhinho vindo andando. E esse velhinho, rapaz, ele tinha na mão, não tem essas cavadeiras assim, pastor? Não sei o nome, faz assim. E aí puxa, tira a terra. Ele vinha no meio do asfalto, rapaz, cavando no meio do asfalto e jogando semente. Aí eu olhei, pô, esse senhor aí, cavando o asfalto, jogando semente, vai nascer aí. E aí acordei, eu falei, meu Deus, pode ser duro o solo, mas tu quer que plante. Irmão Santo Deus poderoso. E aí eu falei, eu não posso parar. Irmão Santo Deus poderoso, cada um vai ter uma experiência com Deus diferente. E essa foi o que Deus me mostrou. E eu falei assim, então, eu tenho que fazer a obra de Deus, E aí, Santo Deus poderoso, ele vai falar assim, então, que você toma agora posse dessa armadura, e Paulo vai falar mais para você, para que quando chegar o dia mau, e o dia mau ele chega, irmão, Santo Deus poderoso, o dia mau é a porta que se fecha, é uma doença que não tinha, ela aparece, o dia mau ele vem chegando assim, vai vindo devagar, irmão, Santo Deus poderoso, mas Deus prometeu o quê? Foi vida eterna, pastor Moisés. Às vezes a pessoa está pregando na igreja, a pessoa prega carro, ela prega avião, ela prega tanta coisa, e a igreja vai enchendo, todo mundo está feliz, né? Mas a primeira coisa que furou o pneu do carro, o cara já vai embora. Estou triste porque meu pai, Deus não viu isso. Irmão, Deus não prometeu isso, ele prometeu foi vida eterna. E vida eterna você tem, vida eterna eu tenho. Isso nós temos, vida eterna. Mas no dia maus ele chega. E agora ele vai falar assim, Santo Deus poderoso, portanto tomai toda a armadura de Deus, versículo 13, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficais firmes. Irmão, Santo Deus, fazer tudo é tudo mesmo. Paulo, aqui ele fala, né? Revestir com toda a armadura. Ele fala assim, agora fazendo tudo. Paulo fala até o último momento. Irmão, não faça nada pela metade. Quer ver, Santo Deus? Irmãos, quem quer receber bênção aí, levanta a mão.
Eu reparei pouco, mas a gente faz assim, ó, a gente faz o máximo. Quer receber bênção, bota logo, ó, bateu aqui em cima. Aí o cara só levanta assim, só um pouquinho. É lá em cima mesmo, tá, meu irmão? É tudo mesmo. Paulo está falando assim, ó, faça o máximo. É tudo, é todo, é completo. Irmão Santo Deus Poderoso, eu sempre gosto de falar isso. E falo mais uma vez, pastor Moisés, quando eu era solteiro, eu vi uma morena passar lá do outro lado da rua. E eu falei assim, Santo Deus Poderoso, eu vou casar com aquela morena. Eu gostei dela, achei ela bonita, né? E aí, o que eu fiz? Né? O que a gente faz? A gente fala com Deus, a gente olha, né? A gente, e eu fui até lá. Irmãos, é oportunidade, eu costumo dizer de oportunidade você não perde. Irmão Santo Deus, eu não perdi essa oportunidade. Eu vi lá a menina passando e eu fui até lá, pastor Domir, e com isso eu tenho mais de 30 anos casado. E assim foi com o Dalmi também, foi com o pastor, e foi cada um que aqui está. Oportunidade, eu já falei que é igual a água do rio, que passou, você perdeu, passou, foi embora. Oportunidade você não perde. Deus está falando contigo hoje, está dando mais uma oportunidade para você. Irmão, se até hoje, Santo Deus Poderoso, não foi tão bem assim, Deus está falando contigo que no final dessa campanha agora, de oração, você está recebendo toda a armadura no qual você precisa para poder viver bem com Ele na terra. Até chegar a Jerusalém Celestial, aproveite essa oportunidade. Não vou falar que você vai ter a riqueza de Abraão. Não vou falar para você, Santo Deus Poderoso, que você vai fazer igual assim, Santo Deus Isaac, onde ele furava, ele achava água. Não é Isaac? E aí tampou, entulhou, ele fazia o quê? Furava outro. Entulhou, furava outro. Até que o pessoal agora não mexe mais com ele. Eu não vou falar nada disso para você, que Deus não me deu. Mas eu falo para você, além da vida eterna, Santo Deus Poderoso, Cristo falou assim, não tem ninguém que largue pai e mãe para me seguir, que não tenha nessa terra, e muito mais que a vida eterna. Irmãos, tudo vai bem com você, eu sei que tudo vai acontecer direitinho, porque papai, ele te ama, Santo Deus Poderoso, ele está falando contigo hoje, através desses versículos que aqui estão. Santo Deus Poderoso, não perca a tua oportunidade nunca, toma posse dela. Quantos anos de casado já, pastor Moisés? 30 anos, eu pensei que tinha mais tempo aqui, mas eu já tenho... Você marcou até os dias, você... Me vou perguntar ali, olha para a aliança aqui, vai ver até quando casou. A gente esquece, irmão. O varão falou que é verdade. Varão, um dia desse eu levo, aí cheguei em casa cansado, irmão Dalmir. E eu falei com a minha esposa, vou para a igreja. E aí troquei de roupa, fui para a igreja, cheguei lá, a porta da igreja fechada. Não era dia do culto. Eu não falo mais nada, né, irmão? Falei, então, não era dia do culto. Então a gente vai esquecendo das coisas mesmo, irmão. Santo Deus Poderoso. No versículo 14 vai dizer assim, e eu quero pegar o 14, vai dizer dessa forma, até começar a chegar a falar da armadura, ele vai falar assim, estáis, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos. E ele começa a falar do 14 até o 17, ele vai falar de toda uma armadura, toda uma indumentária, toda uma roupa no qual você usa, no qual eu quero que você não faça uma comparação, eu quero que você veja o paralelo no qual Paulo está fazendo. Paulo está falando do mesmo jeito que o homem usa uma armadura para lutar contra outro homem, contra as criaturas espirituais, o agente do mal, nós temos também que nos revestir com a armadura no qual Deus pode nos dar. Irmãos, muitas vezes a nossa falha é que nós caminhamos no Evangelho, mas nós queremos fazer do nosso jeito. Irmão, não tem como fazer do teu jeito, não tem jeitinho para aquele que está aqui dentro dessa casa. Irmão, temos que fazer como o papai está falando contigo. Irmão, se está sentindo fraco, você fala assim, papai, eu preciso de força. E papai fala assim, eu te dou. Quando eu preciso do uniforme, Dalmi fez isso muitas vezes, quando ele precisava de uniforme, na Casa da Armada, que é em frente ao quartel. O pessoal vai na Casa da Armada, e com você, quando precisa de armadura, você faz o quê? Bota o joelho no chão e pede, papai, eu preciso de um capacete, eu preciso de um escudo, eu preciso de uma espada. E aí é assim. E você fala com o teu pai. Irmãos, aí você fala assim, pastor Devaldo está falando muito fácil. Eu falo, irmãos, a Bíblia diz que um pai, quando o filho pede ali um peixe, ele não dá uma cobra. Quando pede um ovo, ele não vai dar uma pedra. Né? Imagine ele, o papai, e o homem é ruim. Imagine o papai que está no céu, rapaz, que é bom. João 3,16, Jesus diz assim, que Deus amou o mundo de tal maneira que o quê? Para quê? Vocês vão entrar no céu, irmão, vocês vão entrar no céu. Jesus morreu por nós, ressuscitou. Irmão Santo Deus poderoso, aleluia, Deus. Irmão Santo, Santo Deus. E ele vai falar assim no versículo 14: estáis, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Irmão Santo Deus cingiu o lombo. Eles tinham uma roupa que assim, né? Eles pegavam assim uma faixa, prendiam assim, ó. Irmão Santo Deus poderoso, quem é verdade? Quem é verdade? Quem é verdade? Quem é verdade? Irmãos, Pilatos, você sabe de coisas que Pilatos não sabe, o governador não sabia. Se diante de Pilatos, lá em João, diz assim, ele fala assim para Jesus, você é o rei dos judeus? E Jesus fala para ele assim, ó,
tu dizes de tu mesmo ou falaram com você? E aí ele fala assim para eles, eu não sou judeu, foi os judeus que trouxeram para mim. Aí Jesus olha para ele, Jesus deve ficar falando assim, rapaz, estou com pena de Pilatos. Pilatos já está prejudicado, está numa terra que ele não queria estar, ele já está aqui já fazendo um montão de coisa, o pessoal não gosta dele, e eu vou fazer algo com ele. Pilatos, eu vim para ser rei, mas não desse mundo. Irmão, às vezes o pessoal fica brigando por causa de política, por causa de A, por causa de B, por causa de direita, de esquerda. O nosso reino não é desse mundo, o nosso reino é no céu. Ei, Deus, não se preocupe com isso, não. Você é cidadão aqui na terra, você vota e tudo, mas você é cidadão do céu primeiramente. Se alguém, eu tenho vontade de fazer um bocado de carteira assim, escrito céu. Quando alguém vai perguntar para mim, por que você não está brigando? Eu falei, porque eu tenho essa carteira aqui, desse tamanho aqui, está escrito céu. Eu sou cidadão lá de cima. Eu sou cidadão lá de cima. Lá em cima não tem partido. Lá em cima, não tem votação. Lá em cima o rei é rei. Aleluia. E ele preza aquele que está com ele. Eita, Deus poderoso, glória a Deus. Irmãos, então, quando falou assim da verdade, e Cristo fala para ele assim, eu vim para dar testemunho da verdade, e todo aquele que é de mim, ele ouve da verdade, ele ouve a minha palavra. E aí Pilatos agora ficou pensando assim, aquela cara dele assim, olhando, igual aquele bonequinho, não tem aquele monstro que fica assim, com a mão assim? Tem um monstro que fica assim, tem? Eu creio que Pilatos olhou para ele e ficou assim, caramba, que dificuldade. Fariseu trouxe logo esse homem para cá, e eu não sei, ele botou a mão assim, e ele falou, o que é verdade? Se eu perguntar a qualquer um aqui que é verdade, vocês sabem, mas Pilatos não sabia. Irmão, tem algumas coisas que somente aqui dentro você sabe, lá fora não sabe. Por isso Satanás, ele quer derrubar, ele quer parar você. Tem verdades que só você sabe. Mas não saindo de lá, quando ele saiu de dentro, né, que agora ele foi falar com os fariseus não entravam para não se ficar contaminado. Ele não entrava na casa de gentil. Né? E ele não podia entrar ali no pretório. Então agora ele foi lá fora. E aí ele falou assim, não vejo mal nenhum nesse homem. Pilatos falou assim, ele não viu. A verdade estava diante dele. Ele reconheceu que aquele homem era um homem que era verdade. Mas mesmo assim ele não teve coragem. Irmão, está na hora de você se levantar como um corajoso de Jesus na terra. Está na hora de você mostrar que você é servo de Deus, sim. Não divide opinião com aquele que está errado lá fora, não. O preço do feijão está caro. O preço da carne está caro. A picanha prometeram, mas a picanha não chegou. Aí você fala o quê? E é verdade nada. Rapaz, eu sei que Jesus é bom. Aí ele vai olhar para você e está maluco, esse cara é maluco por Jesus. Deixa ele embora. Tu é cidadão do céu. Jesus amado, santo Deus, poderoso. E ele vai falar assim, cingido com a verdade. Então imagine só você pegar Cristo agora assim, botar no teu corpo, amarrar assim Cristo no teu corpo. Irmão, como é que Satanás vai chegar? Não tem como. Não tem como Satanás chegar, tu está com Cristo amarrado. Papai, como é que vai ser, pastor? Não tem como. Santo Deus é poderoso. Irmão, Santo Deus, ele fala assim, cingido com a verdade, vestido com a couraça da justiça. Irmão, Santo Deus, essa couraça, aí fora tu vê qualquer um que vai para a segurança, ele usa aí um negócio para proteger, né? Se der facada, a faca não bate nele. Se der tiro, muitas vezes não passa, né? Ali, né, Dalmir? Agora imagine você, Santo Deus poderoso, com a couraça da justiça de Deus. Satanás olha, ele fala assim, Jesus, aquele que está fora, pastor Moisés, olha para o senhor e fala assim, e aquele ali que é o segurança do pastor Evaldo? O pastor Evaldo marca daquele jeito, botou aquele, vou pegar ele. Aí Satanás fala assim, não, vai não. Aquele homem está morrendo. Vai não. Irmão, por isso nós somos loucos por Jesus. E ele vai assim, calçados os pés, a preparação do evangelho da paz. Irmão, Santo Deus poderoso, eu gosto muito do 15, porque tem muito a ver com as missões. Porque quando você sai, o missionário, ele não sai da casa dele para chegar na casa do Domir. Está caro aí? Está tendo aí o mosquito fofoqueiro por aqui, né? Rodando por aqui, por cima, né? Passa aquele mosquito fofoqueiro. É só tiro, é só bomba? Não. Missionário, quando chega na casa do homem, fala, Domir, Jesus é bom pra caramba, rapaz. E ele veio, né? Ele ensinou, ele curou, ele libertou, pregou o reino. As boas novas. Ele está falando assim, calçando nos pés a preparação do evangelho. Irmãos, os pés é aquele que te levam. E quando você bota a sandália da evangelização, quando você entra na casa de alguém é para evangelizar. Irmãos, não vai para casa de ninguém para fazer fofoca, nem para comentar. Se alguém vai fazer um comentário, mas o irmão Antônio, né, rapaz, naquele dia ele desafinou um pouquinho. Eu falo assim, Jesus amado, santo Deus poderoso. Aí como é que eu vou entrar nisso agora? Eu escutei, eu falei, tem que falar do evangelho. Eu louvo a Deus porque foi para Jesus. E Deus está em tudo. Eu louvo a Deus porque Deus está em tudo. Se foi assim, vai ter cura, vai ter libertação, vai ter transformação, porque é Deus na vida dele. É Jesus. As boas novas. Aí onde você chega não vai ter problema. E Satanás, quando ele olhar assim, ele fala assim, com esse eu não posso fazer nada contra ele.
tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Eu acho que ia ser repetitivo, tu pregar assim na última noite, quando todo mundo já pregou. Eu creio que todo mundo já falou disso aqui já. Eu creio que tu já falaram aqui já, né, que o escudo era de madeira, o escudo era... Podia ter até algum de metal, mas lá a maioria era de madeira. Revestia ele com um couro e botava ele dentro da água. Por quê? Porque o inimigo, ele pegava uma flecha, pegava a ponta da flecha, botava no piche, botava fogo e mandava. Quando batia naquele de madeira, a tendência era o quê? Ele ia atravessar ou pegava fogo em tudo, queimar o cara que estava ali lutando. Então, quando botava na água, ficava um pouco mais pesado. Mas quando batia ali a seta, ela apagava. Então, ele falava assim, é o escudo da fé. Santo Deus poderoso, contra os dados inflamados do maligno. Irmão, mas eu estou falando de algo material, eu quero que você pense no espiritual. Eu quero que você comece a ler aqui, você fala assim, Santo Deus, eu quero ver igual Paulo estava vendo. É um escudo no qual o homem não pode ver, mas ele está aqui do meu lado, esse escudo ele está na minha mão. Eu estou embrasando, eu estou segurando ele. Quando ele vir com o dardo inflamado no dia mau, eu sei que ele não vai passar por mim, ele não vai me atingir. Deus santo, Deus poderoso, aleluia, Deus poderoso, aleluia. No 17, tomai também a capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Irmão santo, Deus poderoso, o capacete da salvação ele é necessário. E eu olhei para a hora, agora a hora foi embora. Daqui a pouco minha esposa olha dali e faz um sinal para mim. Não sei se o Dalmir, não sei se o pastor é assim, mas a esposa é que faz assim, dá um sinal para a gente olha e para logo, né? Irmão santo, Deus poderoso, tomai também a capacete da salvação. Paulo falou para Timóteo, numa epístola dele, né, que haveria um tempo de comichão no ouvido. Então fale, pregue o evangelho em tempo e fora do tempo. Irmão santo tesouroso, eu pego isso aí para mim, que você tem que ter um capacete na tua cabeça da salvação. Por mais que fale que está tudo ruim, por mais que fale que não vai dar bom, por mais que fale que tudo vai terminar ruim, você fala assim, eu tenho um capacete da salvação. Eu sei que Cristo nasceu, Ele viveu, Ele morreu por mim, Ele ressuscitou. Eu sei para onde eu vou. Pode vir Covid, chikungunya, pode vir o que for. Se hoje eu descer o pó, eu sei que eu vou estar na glória. Aí tem gente que fica preocupado. Tem gente que fica doente, até a imunidade baixou. O irmão falou tanta coisa comigo aqui. Eu falei, cara, cadê o teu capacete para você não escutar? Eu comichão no ouvido. Faltou o capacete da salvação. Irmão Santo Deus, agora ele falou aqui de um armamento. O único que ele botou aqui que a gente defende, mas a gente também luta, que é a espada. Irmãos, a espada não vou falar nem muito, que a espada que está aqui. É a Bíblia Sagrada. Tu conhece a palavra? Pergunta ao teu irmão, tu conhece a palavra? Tu conhece a Bíblia? Pergunta aí. Irmão, se você conhece a palavra, você tem essa espada. E você usa ela e desembanha ela toda hora. Irmão, nós estamos numa batalha espiritual. Aí eu digo assim para você, agora vou entrar no 18. Irmão Santo Deus, já estou fechando já. Meu pastor, estou fechando. O versículo 18 vai dizer assim, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica, e no Espírito, vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Irmão Santo Deus, agora nós entramos em oração. Aí você fala assim, pastor Devaldo, o que a oração tem a ver com toda essa armadura que está? Eu também fico pensando. Eu escutei certa vez do pastor Luciano Subirá, o pessoal não sei que conhece ele, um barbudo, ele falando algo que eu falei, eu concordo com esse homem de Deus, né? Falando a respeito desse Efésios 6, ele falou, a oração ela não é em si uma arma, a oração em si ela é a própria guerra. Quando você põe o joelho no chão e a boca no pó, você já está guerreando. Irmãos, o ruim que hoje é tanto TikTok, é tanto Instagram, é tanto Face, é tanta coisa, né? Antes é só o telefone que tocava. É você deixar o telefone ali perto, quando você botar o joelho no chão para tu orar, vai tocar banco te chamando, é claro, é a Viva, mas não sei o quê, e aí você desliga. Oração, você está no meio do combate, a oração é a própria guerra. A igreja passou 30 dias guerreando. E o pastor falou, a guerra não acabou. E falaste bem, porque a guerra não acaba. Desde que a gente aceita Jesus como o único e verdadeiro Salvador, começa a tua batalha, começa a tua guerra. Irmãos, eu estava um dia desse pregando lá em Mateus capítulo 11, no versículo 28. Quer vir a mim? É o que eu gosto de pregar lá na rua. Eu falo assim para minha esposa, eu falo assim, pregar na igreja é bom, porque a gente está fazendo a manutenção dos crentes, né? Mas na rua é bom que a gente pega o cachaceiro, o bêbado, o drogado, a gente pega aquele que não aceitou Jesus ainda. Então a gente fala assim, ó, eu estou com o pastor Moisés e falo assim, ó, gente, vinde a mim, todos estão cansados e sobrecarregados, que eu vos enviarei. 11:28. E aí a pessoa aceitou Jesus, vem lá, tá todo capenga, vem todo torto, cheio de Jesus, cheio de Jesus. Eu falo, glória, vai lá falar agora com o pastor. Pastor Moisés, ora aí, pastor Moisés, pede Deus aí agora, fala com Deus para botar o nome dele no livro da vida. Aí pastor Moisés fala que é oração bonita, escreve o nome dele no livro da vida, aí o cara sai dali já. Aí fala, pastor Moisés, agora faltou o que é para ele? Aí pastor Moisés agora fala para ele, agora vai lá falar agora com o pastor que falou contigo na rua, que eu estou em Mateus 11:28, vinde a mim. Agora ele vai falar para você o 29.
tomai sobre vós o meu jugo. É uma troca. Pastor Moisés agora fala, e quando chegar perto de mim, agora eu vou falar com ele agora, amigo, agora que você é crente, é igual nós aqui. Agora é a troca. Tomai sobre vós o meu jugo. Cristo está falando contigo. Não adianta você aceitar Jesus, agora você continuar com o jugo que o mundo está botando sobre você. Larga esse negócio, esse pensamento contrário. Larga esse negócio tudo ruim, que é o diabo que já saiu já. O pastor já mandou, já orou, já mandou o diabo, já saiu correndo. Agora tomai o jugo de Cristo Jesus. E aí o jugo também, eu falei, falar com a igreja, é bom assim, igreja que eu vejo que o homem que é mestre, da Almir que dá essa aula também, do pessoal aqui, é bom, que sabe que é o jugo, todo mundo, né? Um pedaço de madeira, e aquele pedaço de madeira, pastor, tinha aquele buraco aqui certinho, botava no pescoço, aquele é pesado, e a gente botava no boi, seja no animal, e guiava para lá, guiava para cá, arava o solo. Só que eu não trabalhava só com um, a gente trabalha com dois. Botam aqui, o jugo aqui e o jugo aqui. E Cristo está falando contigo agora, é isso, e recebe o que eu estou falando contigo, meu irmão. Cristo está falando que o jugo que você está levando hoje, quando você aceitou Ele, é o jugo dele, de Jesus, não é mais o jugo do mundo. Cristo está falando assim, agora eu tirei aquele peso que o mundo botou sobre você, eu estou botando agora um peso que é meu. Agora aquele peso que estava sobre mim, está sobre mim e sobre você. Para onde eu andar, você anda, para onde eu parar, você para. Você vai para onde eu vou e você fica onde eu quero que você fique. Estamos juntos! Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E aí você começa agora a perceber que as coisas são diferentes quando você pega o jugo de Cristo Jesus. É que, na verdade, muitas vezes na igreja, pastor, a pessoa muitas vezes traz muito problema. Por quê? Porque ela ainda quer o jugo do mundo. Meu Bolsa Família não saiu. Eu falo, o jugo do mundo, rapaz. Eu não consegui ainda viajar. Eu, o jugo do mundo, rapaz. Pensa agora que você está com Cristo Jesus, é Ele que dá para você vida e vida com a mudança. Meu Deus, santo Deus, aleluia, Jesus. E agora ele fala assim, ó, orando em todo o tempo, com toda oração e... Aí, pastor, Moisés, me dá 20 reais aí. Aí, pastor Moisés olha para mim. Ana, tu viu? Agora, olha a diferença. Pastor Moisés, por favor, me dá 20 reais. Ele fala, Ana, eu nem pensei 2 vezes. O homem do jeito que chegou perto de mim, ele suplicou. Né? Só vai pensar? Irmãos, imagine Cristo Jesus. E Paulo está falando aqui assim, com oração em todo o tempo. Todo tempo. Estava todo tempo, é todo o tempo. Ele estava assim, com oração e súplica. Irmãos, aprende algo essa noite. Mude, certa feita, perguntaram para ele, Mude, DL, Mude, um grande pregador da palavra no ano de 1800, os quebrados. Mude, ele era iletrado. Sabia, Domingo? Ele não era aquele cara letrado. Letrado era a esposa dele, que dava aula de escola dominical. Mas Mude era um homem que gostava de obra de Deus. Viu milagre, fez milagre ali, através de Deus usando ele. E Mude, certa feita, ele falou assim, ó. Deus deu algo para ele, o Moody tem 3 institutos bíblicos, praticamente 3 faculdades. E aí o repórter da BBC de Londres parou perto de Moody e perguntou para ele, Moody, com tudo isso aí, o homem que não é ligado ao estudo, que tem cuidado de estudo, como é que é? O senhor ora 3 horas? Moody falou, não. Tu ora 2 horas? Não. Ora 1 hora? Ele também não ora. Eu não oro 15 minutos. Aí todo mundo ficou assim, igual vocês estão aqui calados. Mas não fico 1 minuto sem falar com Deus. Irmão, oração é falar com Deus. Mude quis dizer o seguinte, eu durmo falando com Deus, eu acordo falando com Deus, eu abro a geladeira falando com Deus, eu ando falando com Deus, eu vou para lá falando com Deus. Eu não tenho tempo para poder ficar 3 horas, 2 horas só falando com Deus, não. Eu falo 24 horas com Deus. Eu oro todo o tempo. Ei, Deus! E aí o homem com 3, aí Deus botou na mão dele. Uma certa feita mostrou para ele, esse terreno aqui, ó, Mude, é aqui que vai ter um instituto bíblico. E ele olhou, ele falou, como é que vai ser isso? Eu não tenho nem nada no bolso. Família de 11 meninos, pai morreu cedo, saiu, foi morar com tio, foi ser sapateiro. E aí ele conheceu Jesus. E aí agora Deus põe isso tudo na mão dele. Trabalhou fazendo, né? Irmão Santo Deus choroso, eu quero dizer algo para você. A chave da vitória é a oração. Ora em tempo e fora de tempo, ora em todo o tempo. Eita Deus. Aí você fala assim, pastor Devaldo, mas eu estou só pedindo muito. E falaram que a gente fica pedindo. Irmãos, ora, pede porque é teu pai. Você vai pedir para mim, eu não posso te dar. Mas o papai pode. É o dono do ouro da prata, ele é o médico dos médicos, o engenheiro dos engenheiros. Ele pode todas as coisas, ele faz tudo. Aí Tiago vai falar assim, pedis e não recebeste porque pedis mal. E Tiago vai falar isso aí, então se ele está falando de oração. E aí eu fico pensando, mas por causa de quê? E ele completa, né? Está pedindo para o teu regozijo, está pedindo assim do modo ruim. Mas o mesmo Tiago, ele vai falar assim, quando pedir, peça com fé. Aí eu falo assim, já vez 2, fala, uma vez o cara pede e pede agora para o próprio deleite. Já está errado, então não vai ter. E outra coisa, ele pede, mas não tem fé.
Irmãos, aí eu vou lá para Hebreus 11:6, vai dizer assim, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário aqueles que se aproximam de Deus, creem que Ele existe e é galardoador dos que o buscam. Então a mulher que não tem filho, ela vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certa feita, eu peguei um Uber e falei com o motorista, e ele falou comigo, poxa, minha mulher não tem filho e tal. Ela tinha um filho já grande já. E ele falou, não, mas tem minha esposa lá. Eu falei, rapaz, eu vou orar aqui para você ter um outro filho, que você está vendo que você está com muito. Aí ele, mas contei para ele um bocado de coisa, né? Ele olhou para mim, vou orar. Olha, eu falei, eu já fiz uma oração, já que eu já vi coisa já, e eu sei que Deus pode fazer, rapaz. Abraão com 100 anos, não foi assim, pastor? E a esposa dele já com 90 anos, não foi assim? Né? Eu falei, Deus, ele botou algo maravilhoso. Irmão Santo Tesouroso, eu quero dizer algo, aqui tem jovem, tem velho aqui. Os mais velhos, nós que somos mais velhos, eu digo, nós somos mais velhos, tá, pastor Moisés? Nós namoramos também. Eu tenho minha namorada que está aqui. Posso falar isso? Se ela não tivesse aqui, eu não falaria. Mas ela tem aqui. É uma mão dada, né? É aquele beijinho, aquele negócio todo. Eu sei que jovem, o namoro já é mais quente um pouquinho. A gente fala assim, rapaz, segura aí, calma. Jovem, namoro já é mais quente um pouquinho. Casou, eu digo assim, casou. Agora, eu não vou me comparar um jovem que casou agora, Domi, com um jovem que casou agora, com eu e minha esposa, que estão 30 anos de casado. Nem com o pastor que já está com 40 e uns quebradinhos. Esse é mais violento, esse que é um jovem. Casal novo, né? É mais violento. É mais violento que a gente, pastor, né? A vida da gente dá uma cãibra, dá uma dor, é mais violento. Irmão, mas o que acontece? O que acontece, irmão? O que acontece? Eu quero que você aprenda algo essa noite, é tudo no seu tempo certo. Mas Deus, ele vai fazendo uma maravilha na tua vida. Abraão, ele olhava para Sara. Irmãos, com o tempo vai mudando as coisas, né, pastor? Eu olhava para minha princesa e queria beijar toda hora. Agora eu beijo. E a vida até me cobra um beijo. Abraão, eu digo, com 100 anos, acho que ele não beijava toda hora. Já não beijava mais toda hora, não. Nem Sara. Mas, oh meu Deus, fala que vai ter um filho, o filho da promessa, e vai ter nascer Isaac. Ele não acredita, ele tem um filho com as discípulas, com H, e agora nasce aquela criança que Deus fala, não é esse, é da tua entranha. Ele está ficando velho. Aí Deus, de repente, um dia ele deitou. Quando ele acordou assim, ele olhou para Sara, ele falou, meu Deus, que princesa, que mulher é essa? Um avião. Que ela era bonita mesmo, né? Ela era bonita. E aí, quando ela olhou para ele, ela olhou, não falou, meu velho. Ela falou, rapaz, meu príncipe, esse homem, caramba, essa barriga dele, esse tanquinho, esse peito dele, já não tinha mais tudo isso tudo, tem anos, mas ela olhou assim, para o senhor ver, aí é o cheiro, tudo, ele olhou assim, aquele amor, e aí partiu ali para a vitória, e veio Isaac, né? Irmão, Santo Deus choroso, eu digo assim, você vai pedir a Deus, Deus tem plano na tua vida, e Ele, independente da tua idade, independente do modo que você anda, independente da tua altura, o Deus faz o que Ele quer fazer, e você vai ter vitória assim. A mulher estéril vai ter 1, 2, 3, eu estou estéril, vai ter filho. Santo Deus poderoso, eu creio, irmão, a cura ela chega, vai acontecer na tua vida. Orando em todo o tempo. Eu quero dizer para você, certa feita também Moody chegou na igreja lá onde trabalhava o açougueiro, acho que na Escócia, e Moody falou assim, Santo Deus poderoso, ele falou assim, eu quero ver qual o segredo que tem do açougueiro. O açougueiro era um pregador da palavra, que disse que o culto lá enche muito. Pastor, sabe o que aconteceu com ele, com Moody? Moody falou assim, ó, eu não vi nada lá diferente, só reparei um negócio, quando ele chegou mais cedo, o pessoal já estava de joelho orando. Era o tempo todo orando, igual nós começamos aqui, todo o tempo todo. Eu me lembrei logo aqui, eu falei, poxa, está igual o culto do açougueiro aqui, como o Mude chegou, eita, todo mundo orando. E aí, quando a oração vai fazendo, né, o pessoal vai chegando, e aí ele falou assim, caramba, eu não vi nada de... Não tinha show pirotécnico, aquele negócio de luzes, né, o pessoal faz na na barra, né? Tem um bocado de... Né, não tinha nada disso. Era só o cheiro do azeite. Eita, glória a Deus. Irmão, a hora já deu já. Eu vou ter que fechar aqui agora, mas quero fechar assim, ó. Vigiando nisto, com perseverança e súplica. Irmãos, a nossa vitória está na perseverança. É que a oração, a gente começa a pedir e a gente para de pedir. Eu, quando era mais novinho, eu via uma propaganda que passava, né, eu quero minha calói. E eu me lembro dessa propaganda, o cara botava um papelzinho em tudo que é lugar, eu quero minha calói. O pai dele ia abrir a geladeira, eu quero minha calói. Eu quero minha calói. Né? Ele perseverava. E assim nós temos que fazer com o nosso Pai que está no céu. Irmão, peça de manhã, de tarde, de noite para Deus. Fala com Ele. Às vezes, pastor Moisés, isso quer até ajudar, pastor Moisés. Deus dá para você assim, ó, ora para o fulano e tal, a gente lembra, a gente ora. Mas ele fala assim, mas também nós temos que nos ajudar. Santo Deus, poderoso. Irmão, Santo Deus, eu sou grato com essa igreja, irmão. Santo Deus, eu passei por aqui, o irmão Antônio, depois falou com o Dalmi, falou com o pastor Moisés, e eu falei, pô, já estamos indo para a África, já agora em 2027.
Estou indo para a Bahia agora em abril. Falei que a minha esposa tem que estar na Bahia, lá para o interior mesmo, lá para poder pregar a palavra de Deus. E a igreja, ninguém faz nada sozinho, irmãos. Essa igreja está junto comigo. Eu falei, não posso esquecer de vocês, pastor Moisés. Como é que eu vou esquecer? Pastor Moisés, a gente pode ter desculpa para tudo, menos para ingratidão. Ingratidão a gente vai falar o quê para o amigo? Ingratidão não tem como. Então tem algo com vocês também aqui já. E vocês, mesmo que não queiram, vocês já têm comigo também. Santo Deus poderoso. E ele vai falar assim, ó. E por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como me convém. Irmão Santo Deus Choroso, eu já fechei, já virei a folha já, não li nem metade do que eu botei aqui, mas eu quero dizer algo para você. Paulo está falando agora e pedindo para você orar também, Santo Deus Choroso, pelos santos. Irmãos, cada vez que você ora pelo teu irmão, Santo Deus, eu sei que as tuas causas estão aí, tu tem tuas causas, mas não deixe de orar nunca pelo teu irmão. Irmão, se você orar 1 quilo pelo teu irmão e 1 grama por você, Deus, ele não esquece da tua petição. Deus sabe que tudo que você vai falar, pastor Domi, antes de tu abrir a boca, mas Deus, ele não quer ver a tua necessidade, ele quer ver a tua fé. Necessidade todos nós temos, mas agora como é que está a nossa fé? E aí a chave da tua vitória está aí, você ter fé. Peça, mas peça com confiança. Irmãos, e fechando já aqui já botei o papel aqui, não quero nem ler mais para não falar mais nada. Santo Deus Choroso. E Santo Deus, ele tem um mistério com cada um de nós. Santo Deus, se a oração é guerra, a armadura, tu tem que trazer para o meio da tua guerra. Irmão, quando botar o teu joelho no chão, tu fala assim, meu Deus, eu quero estar com toda aquela armadura que foi pregada lá, para poder, Santo Deus Choroso, eu sei que Satanás começa agora a combater, ele começa a lançar agora dardo, começa a fazer um montão de coisa. Aí você fala, pastor Devaldo, eu comecei a orar, aceitei Jesus, é tanta coisa na minha vida. Eu falo, rapaz, é guerra, né, pastor? Santo Deus poderoso, não sei quanto tempo o pastor tem de ministério, mas fala, pastor, eu conheço um guerreiro. O guerreiro não é aquele que está lá fora, o guerreiro é aquele que está aqui dentro. Irmãos, fica com essa palavra, que Deus pode sempre te abençoar, te livrar, te guardar. Irmão, não deixe nunca de olhar, Santo Deus Choroso, de orar e de pedir aquilo que você necessita para Deus. Mas também não esquece de agradecer. Eu falei, para ingratidão, não temos resposta. Naquele grande dia, papai vai falar assim, ó, vai encontrar Cristo Jesus. Ele vai falar, morri por ti na cruz do Calvário, porque eu te amo. Ele não vai estar te cobrando, ele vai falar assim, eu te amo. Irmão Santo Deus Choroso, e você vai ter vida eterna. Ruas de ouro, mar de cristal, tudo isso é promessa de Cristo Jesus, e ele fala isso na tua vida. Irmão, não sei se tem alguém aqui, se todo mundo já é de Jesus, eu creio que já seja, mas se tem alguém aqui que hoje afastou e quer voltar de novo, irmãos, hoje, o vinde de Jesus ainda está aí o convite. Pastor Moisés, ele quer estar doido para orar por você, para você firmar a tua aliança com Cristo Jesus. Irmãos, faz aí, Santo Deus Choroso, aquilo no qual Deus tem posto no teu coração. Deus tem maravilhas para você nesse ano de 2026. E Ele quer fazer uma grande obra no teu coração e para essa cidade aqui. Irmão, sabe o que está faltando aqui nessa rua? Somente, pastor. Aleluia, Deus Choroso. Que a pessoa aceite os desígnios de Deus na vida dela. Irmãos, aceite os desígnios de Deus na tua vida. E tu vai ver o que Deus vai fazer nessa cidade, nessa terra aqui onde nós estamos. Bate palma, dá uma glória a Deus, Jesus é bom. Essa rica oportunidade, em nome de Jesus. Bate palma, dá uma glória a Deus. Bate palma e dá uma glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe, irmãos, o pastor missionário Edivaldo, por esta boa palavra. Cada um tem seu estilo, né? Cada um tem seu estilo, mas ele falou a Bíblia, a palavra de Deus puramente, né? Irmãos, estamos numa batalha. É que o crente, ele não é questão de ser positivismo, não. O crente, ele vive por fé. Ele vive por fé. Nosso olhar é um olhar de fé. E Deus, segundo a palavra de Deus, aos Efésios capítulo 1, versículo 3, nós já somos abençoados com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, nós só precisamos, irmãos, estar firmes contra as astutas ciladas do adversário. A nossa preocupação não é receber bênção, porque bênção nós já temos. A nossa preocupação é não ceder às tentações do adversário. É manter os olhos fitos no Senhor.
porque o céu já está garantido para todos nós que cremos em Cristo Jesus. Amém?